Muita gente tem se dedicado aos concursos públicos, né? Tem muita gente estudando, porque é uma forma de ter garantia de renda, estabilidade no emprego. Pois é, olha, nós convidamos a diretora da Fundação Cefet Minas, Lilian Bambirra, que vai falar sobre as perspectivas de vagas que serão abertas neste ano e como se preparar para elas. Bom dia para você. A gente tem visto aí o governo cortar gastos, até com programas de demissão voluntária em algumas estatais. Mesmo assim, há perspectivas de abertura de novas vagas para concursos? Sim, bom dia, Mara, bom dia, Gabriel. Realmente, assim, na verdade, é importante a gente começar falando que o 2016 foi um ano muito difícil, né? Então, para os concurseiros, 2016 realmente foi um ano de muitas restrições, dada a crise econômica e aquilo que a gente já sabe. Esse ano promete grandes concursos. Como a gente até já vinha falando, a máquina pública, ela precisa funcionar. Ela precisa de pessoas, né, que façam as coisas acontecerem. Então, essa redução que aconteceu no ano passado, ela não é esperada para esse ano e para ano que vem. Então, tem grandes perspectivas aí para 2017 e 2018. Então, as perspectivas são boas. O pessoal que está em casa acompanhando a gente pode ficar um pouco animado, então. São, com certeza, bem melhores do que do ano passado. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, mais de 100 concursos hoje, né? Hoje nós estamos em fevereiro e já temos mais de 100 concursos públicos abertos ao longo do país. E isso em todos os níveis, Lília? Federal, estadual, municipal, né? Os estados estão sem dinheiro, estão quebrados. Isso, exatamente. Inclusive, esse é um dos cuidados que os candidatos devem ter, né? Tomar muito cuidado, então, ao escolher um concurso. Principalmente nos concursos estaduais. Tem alguns estados que, inclusive, já decretaram calamidade, mas que estão com concursos abertos. Então, é preciso realmente atenção, porque muitas vezes você pode passar, ser até empossado, mas vai ter o seu salário dividido em 9 vezes, isso quando receber salário, se tiver salário. Agora, como se preparar para o concurso e para a prova? São provas diferentes, concursos diferentes. Como é que a pessoa faz essa escolha? Como que normalmente isso deve ser feito? Uma pessoa que está largando o emprego agora, fala assim, eu vou ser concurseiro, como que ela deve levar o raciocínio dela para isso? Bom, a primeira coisa, na verdade, é a pessoa não deixar para se preparar para o concurso depois de aberto o edital. Depois de aberto o edital, em geral, você gasta de 45 a 90 dias para a realização da prova. Então, se você esperar a abertura do edital, a sua chance, na realidade, de aprovação ela é muito menor, né? Então, tem sempre aquele que fala assim, mas eu conheço uma pessoa que passou sem estudar para a prova. Eu mesma conheço uma pessoa que não estudou para um determinado concurso, mas que foi aprovado. Ele não estudou para aquele concurso, mas ao longo da vida inteira dele, ele estudou, né? Ele se preparou e ele exercia já aquela atividade profissional. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de venda milagrosa que hoje em dia tem acontecido bastante. Muitos cursinhos, né, fazem isso. Muitos. Então, esse tipo de promessa milagrosa, fuja de promessas milagrosas, do tipo, aprenda a memorizar um livro em 15 minutos. Como passar no concurso dos seus sonhos em 30 dias. Vire super-herói. Como que você vai se preparar com muito tempo de antecedência se as provas muitas vezes são diferentes, com conteúdos diferentes? Sim, aí é importante você escolher uma linha, uma área a ser seguida, né? Então, por exemplo, quem está no direito, se eu seguir a linha penal, ou se eu seguir a criminal, a penal, é uma coisa. Se eu seguir a ambiental, é outra. Então, tem vários concursos que são afins. Claro que existem muitas variações entre bancas, entre diversos editais que são abertos, mas existe uma linha comum para determinadas áreas. Então, você ter foco naquilo e se preparar para aquilo que você definiu previamente. Pode falar. O que você está dizendo, então, é que existem áreas específicas, por exemplo, um concurso, direito administrativo, é uma matéria que cai em vários concursos, não é isso? Exatamente. Então, você já vai estudando. Você já vai estudando. Muitos coaches que trabalham com os candidatos, que fazem a preparação, eles costumam falar que 6 meses é um tempo interessante para a pessoa se preparar. Ou seja, se a gente imaginar que depois da abertura do edital você tem de 45 a 90 dias, isso significa que o ideal é não esperar a abertura do edital, começar a se preparar antes. E para começar a se preparar antes, definindo então qual a área que você pretende seguir. A gente fez uma entrevista aqui há umas 2 semanas, mais ou menos, sobre carreiras paralelas. Uma pessoa que está num emprego, numa profissão, quer mudar de carreira. Sim. Então, a orientação da especialista foi se mantenha na sua carreira, na sua profissão e vá tentando outras possibilidades num tempo vago. No caso de concurso, o que é melhor? A pessoa continuar trabalhando, estudar nas horas vagas ou largar tudo e se ficar só por conta do concurso? Pela experiência que você tem, a média que você consegue ir? Isso, na verdade, depende, inclusive, do próprio concurso que a pessoa vai tentar.
Então, se você vai tentar um concurso numa área afim àquela que você já vem trabalhando, o fato de você trabalhar nessa área vai te facilitar, inclusive, porque você vai ter experiência. E o concurso, ele mede o conhecimento acumulado. Então, e depende, obviamente, da condição econômica e financeira de cada um. É claro que uma pessoa que para estudar para concurso, em geral, ela tem maiores chances. Mas isso não é regra, muito antes pelo contrário. Como eu falei para vocês, eu conheço uma pessoa que não estudou para um determinado concurso, mas que ao longo da vida dele se dedicou, né, àquela matéria, àquela disciplina e acabou sendo aprovado. Uma coisa que é importante falar para os candidatos é tomar cuidado com o cadastro reserva. Hoje tem muitos concursos abertos com cadastro reserva. Cadastro reserva não dá garantia de nomeação. Então, a pessoa se dedica, ela tem todo um esforço de tempo e de trabalho, mas no final ela não consegue ser nomeada. Então... E pode não ser chamada, frustrante, né? Exatamente. Olha, muito obrigado por sua participação com a gente. Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigada, Lídia. Bom dia. Espero que a gente tenha ajudado os concurseiros aí. Obrigada, Ótimo bom dia para vocês também.